Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. Hoje vamos falar um pouco de microscopia, destacando os aspectos histológicos das metástases. Na primeira lâmina, vamos falar um pouco sobre uma metástase hepática de um adenocarcinoma. Essa primeira lâmina nossa é uma lâmina de fígado, onde a gente vai poder ver uma alteração em uma pequena parte do corte, tá? Uma pequena parte do corte histológico. Então, o fígado, a gente sabe muito bem, ele é composto principalmente, né, por hepatócitos, dispostos em cordões, né? Aqui a gente vai começar a observar que esses hepatócitos eles não estão bem organizados. A gente tem cordões de hepatócitos, mas a gente não vê aquela organização lobular hepática, né? Os pequenos lóbulos hepáticos. A gente só vê fragmentos, só vê áreas com hepatócitos, né? Bem formados, hepatócitos aqui com um núcleo bem roxo, citoplasma bem róseo. E a gente já começa a encontrar nesses hepatócitos a presença de algumas vesículas. Olha só, a gente consegue encontrar aqui vários hepatócitos com umas vesículas translúcidas, né? Essas vesículas são compatíveis com acúmulo de gordura, esteatose hepática. Isso já nos sinaliza que tem alguma coisa errada acontecendo com esse fígado. Se o fígado está desenvolvendo áreas de esteatose hepática, que voltando menor aumento a gente encontra, né, várias áreas de esteatose hepática, a gente pode perceber que o funcionamento desse fígado aparentemente não está normal. Além disso, aquela organização estrutural dos hepatócitos no fígado, formando os lóbulos hepáticos, também não está tão visível. A gente vê as áreas de tríade portal, a gente vê uma veia centrolobular, mas a gente não vê aquele hexágono formado do lóbulo hepático mais. Então, a arquitetura lobular hepática também está comprometida. Passeando pela lâmina, a gente pode observar uma área que aparentemente está totalmente destruída no fígado. Olha só, tem uma área aqui bem eosinofílica no fígado, uma área bem eosinofílica, celular, a gente só encontra restos celulares nessa região, que é compatível com uma área de necrose. Então, a gente tem uma pequena área de necrose nessa região do fígado. Passeando mais pelo fígado, a gente vai encontrar uma área de transição bem distinta do que a gente pode observar no fragmento histológico de fígado normal. A gente tem uma grande área que parece, aparentemente, ter um depósito de tecido fibroso ou fibro conjuntivo, olha só. Colocando em maior aumento essa região, a gente pode observar fibras conjuntivas distribuídas de frouxamente nessa região, a presença de células inflamatórias, principalmente mononucleares nessa região aqui, delimitando um espaço entre o fígado normal e aparentemente uma área desorganizada. Essa área desorganizada, ela está caracterizada principalmente por formações de células dispostas parecendo glândulas, olha só. Elas formam estruturas semelhantes a ácinos, ou estruturas glandulares, por toda aquela região. Essa região aqui é uma região mais periférica do fragmento. E a gente estava vendo inicialmente essa região e a gente migrou para essa região de cá. Então, o que a gente encontra nessa região são essas proliferações celulares organizadas em estruturas glandulares compostas por um epitélio, né, pseudoestratificado colunar. Olha só, o epitélio parece ser alto, é um epitélio colunar, muito semelhante à mucosa intestinal, mucosa gastrointestinal, né, onde a gente encontra esse epitélio pseudoestratificado colunar. Glandular, né? Tudo isso aqui, aparentemente, é uma nova formação celular caracterizada por um arranjo glandular. Essa proliferação, da sua caracterização glandular, ela tem um aspecto em suas células compatíveis com células malignas, células de núcleo grande, nucléolos múltiplos e evidentes, células extremamente pleomórficas, inúmeras figuras de mitose. A gente pode observar que em qualquer campo que a gente passeie, a gente vai encontrar figuras de mitose. Qualquer campo que a gente encontra figuras de mitose, né? Então, isso é compatível com uma organização neoplásica maligna. A gente pode observar também que existem preenchimentos de vasos sanguíneos
naquela região por essas células neoplásicas e ela está distribuída de maneira muito difusa e de maneira bem invasiva, formando células isoladas e formando estruturas glandulares. Olha aqui, tem células, agrupamentos pequenos de células, células isoladas e células que tendem a se arranjar dessa maneira glandular. Isso tudo é compatível com uma neoplasia maligna. A pergunta é, essa neoplasia é do fígado ou não? Esse tipo histológico que está crescendo aqui não é um tipo histológico que a gente deveria encontrar no fígado. Né? Essa organização glandular composta por células colunares altas não é compatível com células do fígado. Então, provavelmente, isso aqui é um foco metastático. Né? É um foco metastático no fígado. Um foco de uma neoplasia que deve ter surgido, provavelmente, na mucosa gastrointestinal, pela similaridade histológica observada nessa região. Então, o que a gente pode falar que é uma metástase de um adenocarcinoma intestinal no fígado, ou metástase hepática de um adenocarcinoma intestinal. Tá? Esses dois nomes podem ser descritos no laudo. Metástase hepática de um adenocarcinoma intestinal ou metástase de um adenocarcinoma intestinal no fígado. Essa metástase de adenocarcinoma intestinal provoca uma destruição do parênquima hepático e a substituição desse parênquima hepático por um tecido fibroconjuntivo, olha só. Toda essa área que a gente observa, esse depósito de tecido fibroconjuntivo com um infiltrado inflamatório bem intenso nessa região. Infiltrado inflamatório mononuclear, porque isso aqui é um processo crônico. Então, a gente vai ter linfócitos e macrófagos migrando para aquela região. Agora nós vamos falar um pouco sobre uma lâmina de metástase ganglionar de adenocarcinoma. Então, aqui a gente tem um nódulo linfático, né, um linfonodo, e a gente pode observar nesse fragmento histológico pouca área preservada de tecido linfóide ainda. A gente tem essa região aqui de cima com uma coloração mais basofílica ou mais roxa, que é a área de linfonodo normal, essa área aqui de baixo, e é uma área mais periférica, que é tecido linfóide. Como que eu sei que é tecido linfóide? Colocando em maior aumento, a gente observa nessa região somente a presença de linfócitos, que é o tipo celular predominante no tecido linfóide, é o tipo celular predominante no linfonodo. Ele tem uma coloração mais basofílica, dando essa coloração mais arroxeada ao tecido. Tá? Então, aqui a gente pode observar, nesse menor aumento, essas áreas ainda de tecido linfóide. Em algumas áreas, na periferia, a gente observa a cápsula do linfonodo, né, o tecido conjuntivo vascularizado, que delimita o linfonodo, mas a grande parte do linfonodo está comprometido por um material de uma coloração um pouco mais clara, né, um basofílico, mas um pouco mais claro. Colocando em maior aumento, a gente pode observar que essas regiões um pouco mais claras também têm um crescimento em aspecto glandular, ele tende a formar estruturas glandulares, olha só, mas por vezes ela forma as estruturas celulares representadas por ninhos celulares e não estruturas glandulares mais. Aqui a gente tem uma outra estrutura glandular. Tem áreas que formam essas estruturas glandulares bem diferenciadas. Vamos colocar em menor aumento, a gente passeando, a gente pode encontrar isso aqui, ó, as estruturas glandulares bem diferenciadas. Essas estruturas glandulares têm um nome muito específico. Quando a gente observa essas células organizadas, formando uma luz acinar, essas células organizadas formando uma única camada com luz acinar, nós denominamos essa estrutura como folículos, estruturas foliculares. Aqui a gente tem várias estruturas foliculares que, por vezes, formam massas sólidas de células. Então, se a gente pega um linfonodo e observa várias estruturas foliculares compatíveis com a glândula tireoide, primeira coisa que eu vou pensar, ops, isso aqui provavelmente é uma neoplasia que veio da tireoide e migrou e se instalou no linfonodo. Isso aqui é uma metástase linfática, né? Migrando pela rede linfática, essas células se instalaram no linfonodo, comprometendo
todo o linfonodo do paciente. Tá? O que a gente pode... eu falei que não tinha naquela região, eu acabei caindo numa região que tem, olha só. Tem o folículo tireoidiano e a gente observa no interior do folículo a presença de secreção. E é o que eu ia falar com vocês. A gente pode observar em algumas situações essas metástases produzindo o mesmo hormônio que aquela tireoide deveria produzir. Isso tudo aqui pode levar a complicações sistêmicas nesse paciente de hiperprodução de hormônio tireoidiano, né? Tá? Normalmente a gente vai observar essas lesões em linfonodos da região cervical, tá, gente? Esse é o fragmento que a gente tem aqui. Isso é um linfonodo da região cervical de um paciente com tumor da tireoide. Então a gente observa aqui uma metástase ganglionar de um adenocarcinoma de tireoide, ou uma metástase linfática de um adenocarcinoma de tireoide. Aí, como que eu tenho certeza que isso aqui é realmente uma neoplasia maligna? Não precisava, porque eu estou vendo metástase, é uma neoplasia maligna. Mas olhando em menor aumento, a gente pode observar esses agrupamentos, principalmente os arranjos sólidos, características compatíveis com tumores malignos. Núcleo aumentado, anisocariose, células com pleomorfismo bem evidente, né, bem aumentado também, cada núcleo e cada célula de um tamanho e de uma forma distinta, a presença de figuras de mitose, né, a presença de células em divisão, constantemente a gente encontra essas figuras de mitose. Isso tudo é compatível com um tumor maligno, tá? Mas só pelo fato de ser uma metástase, eu não preciso ficar preocupando com isso, não. É uma metástase, é realmente um tumor maligno. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.